Bom, vamos considerar aqui as funções f de x igual a 2 elevado a x e f de x igual a meio de x, certo? E vamos traçar o gráfico dessas duas funções. Se nós considerarmos os pontos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, vamos obter, de acordo com as propriedades que nós vimos, as suas respectivas imagens. Então, eu vou traçar aqui no gráfico, tá, os valores, certo? Para menos 2, menos 1, que vai dar meio, 0, que vai dar 1, 1, que vai dar 2, e 2, que vai dar 4. Se nós ligarmos esses pontos, já que a gente tem uma função de R em R, nós vamos, saiu muito, a mão aqui saiu muito mal feita por causa do tamanho aqui que a gente, né, não dimensionou bem. Então, aqui está o 2 e aqui está a imagem do 2. Desculpe aí pela mão não muito firme. Bom, então a gente tem aqui essa função, tá? Cujo gráfico é dado aqui, nessa figura. Da mesma forma, a gente vai fazer para a função f de x igual a meio de x. Vamos pegar, no caso, menos 2, a imagem vai ser 4, usando as propriedades. Menos 1 vai ser 2. 0 vai ser 1. 1 vai ser meio, já que a gente já viu no outro, e 1/4 vai ser aqui. E se a gente ligar os pontos, nós vamos ter o gráfico da função exponencial, tá? Vou botar aqui assim, para f de x igual a meio de x. Observe o seguinte, em ambos os gráficos, o ponto 0, 1 pertence a ele, tá? 0, 1, 0, 1. Esse é o ponto 0, 1. Esse é o ponto 0, 1. Se você observar esse gráfico, nós tomamos a base sendo 2, que é maior que 1. E nesse nós tomamos a base sendo meio, que está entre 0 e 1. Ora, para esse gráfico, quando A for maior que 1, a função é crescente. Vocês lembram de função crescente? Função crescente, x1 menor que x2, então o f de x1, que seria o AX1, é menor que o f de x2, que seria o AX2. Então, se você pegar, por exemplo, esse ponto e esse, ou menos 2 e 1, qualquer ponto onde um é menor que o outro, se você observar a imagem, ó, a imagem de menos 2 é daqui, a imagem de 1 está aqui. Então, a imagem de menos 2 continua sendo menor que a imagem do 1. E no caso que você tomou A sendo entre 0 e 1, né, A entre 0 e 1, a função é decrescente. Se você pegar o x1 menor que x2, você vai encontrar o f de x1, que é o AX1, maior que o AX2. Então, por exemplo, se você pegar aqui x1 e aqui x2, f de x1 é esse valor que é 4, e o f de x2 vai ser o 2. Então, x1 menor, f de x1 maior. Então, isso determina que a função é decrescente. Mas isso aí, a gente tomou esses dois casos particulares, mas isso ocorre de uma maneira geral para qualquer base. Se você tiver A sendo maior que 1, o gráfico vai ser sempre crescente. E se você tiver A entre 0 e 1, o gráfico vai ser sempre decrescente. E para qualquer base, a curva vai passar pelo ponto 0, 1, certo? Então, na função exponencial, de uma maneira geral, a gente tem os gráficos dados, como eu vou mostrar agora. Então, de uma maneira geral, se você tiver qualquer base maior que 0 e diferente de 1, você tem duas situações. Ou
A é maior que 1, e nesse caso o gráfico é crescente, sempre passando no ponto 0,1. E se A estiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente, mas o gráfico também vai passar no ponto 0,1. Agora, existe uma particularidade muito interessante dessa função exponencial, que na realidade é uma grande aplicação, que é quando a gente trabalha com a base E. O que é que vem a ser essa base E? Eu vou dar uma introdução, isso aí vocês vão estudar com maior detalhes em cálculo, mas eu vou dar uma rápida noção, eu vou dar uma rápida introdução, certo? Do que seria essa base e esse número E, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Bom, vamos ver o que é rapidamente o número E. Quando a gente tem a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x, e vamos considerar a função exponencial f de x igual a 3 elevado a x, certo? Aqui vai passar no ponto 0,1. E aqui também vai passar no ponto 0,1, certo? São gráficos bem parecidos. O que vai diferenciar é a forma que corta o eixo Y, certo? É a forma que corta o eixo Y. Ou, que a gente pode falar em abertura, que tem, tá? Quando vai passando pelo eixo Y. Se vocês, nesse pontinho aqui, que corta o eixo Y, tomarem uma reta tangente, vamos chamar aqui tangente 1, vamos chamar aqui tangente 2 dessa reta. Se vocês tomarem essa reta tangente, que vocês vão estudar isso mais adiante em cálculo, né? Exatamente como determinar essa reta, as inclinações vão ser diferentes, tá? Se vocês tomarem a inclinação dessa reta aqui, que seria exatamente esse ângulo aqui que forma com o eixo X, e aqui também, outro vamos chamar. Nesse caso, essa inclinação, que geralmente é chamada de M, seria 0,7, e nesse caso aqui, a inclinação seria 1,1. O ideal para os propósitos de cálculo, para facilitar e simplificar o estudo do cálculo diferencial integral, é que essa reta tangente tem inclinação 1. Certo? Então, o ideal é que essa reta tangente tenha exatamente a inclinação 1, que M seja igual a 1. E para que ela atinja exatamente essa inclinação, a base é exatamente o número E. Esse valor foi mostrado, né, que com esse valor que a gente vai falar aqui qual o valor do número E, a gente tem a inclinação da reta tangente sendo igual a 1. Isso aí vai ser de grande avalia no curso de cálculo diferencial integral. Bom, então a pergunta está aqui. O que é o número E? O número E, ele foi descoberto, né, por John Napier, e por isso às vezes é denominado de, quando a gente vai estudar logaritmo, que a base do logaritmo é E, a gente chama logaritmo neperiano, a gente vai ver mais adiante. E ele foi denotado pela letra E por Leonhard Euler, que foi um grande matemático, mais ou menos em 1700 e alguma coisa. Provavelmente ele colocou a letra E por estar associada a exponencial, certo? Mas o que é o número E? Bom, então, vamos tentar rapidamente dizer para vocês
o que é o número E. Como eu falei, existe uma grande aplicação da função exponencial nos vários ramos da ciência, certo? Nos vários fenômenos naturais, decrescimento e crescimento populacional, decaimento radioativo e na parte do cálculo de juros, certo? Que é uma coisa mais palpável para vocês. Então, vamos considerar, tá? Um exemplo bem simples para a gente tentar entender esse número E. Vamos considerar, certo, que uma pessoa vai tomar um empréstimo de R$1, certo, e que vai, após um ano vai ter um lucro, né, os juros de 100%. Juros, né? Então, ele vai receber, após um ano, o lucro dele, né, de 100%. Então, você espera o seguinte: ele tinha R$1, após um ano, ele chegou e recebeu R$2. Seria justo esse resultado? Bom, matematicamente não. Por quê? Se você, ao invés de um ano, você, após 6 meses, você quisesse tomar esse dinheiro, quisesse saber quanto você tinha de lucro, tá? Você teria que você tinha, mais meio, que seria 50%, já que em um ano você teria 100%. Então, em 6 meses você teria 50%. Então, você ficaria com 1 mais meio, certo? Que seria 3 meios. Bom, passados mais 6 meses, tá? Aí você teria o que você já tinha, que seria 1 mais meio, mais, novamente, o lucro em cima do que você já tinha, que é 1 mais meio. A hora que eu teria, fazendo essas contas aqui, 3 meios mais meio vezes 3 meios, que seria 3 meios mais 3 quartos, que daria 9 quartos, certo? 9 quartos que eu poderia escrever como 3 meios ao quadrado. Mas quem era 3 meios? 1 mais meio. Então, ao fim de um ano, eu teria 3 meios ao quadrado, que seria 1 mais meio ao quadrado, que daria 2,25. Ora, então, realmente, não era justo que depois de um ano você recebesse 2, você deveria receber 2,25. Observe que isso daí foi feito considerando primeiro os juros em 6 meses e depois mais 6 meses. E se eu fizesse isso para um N qualquer durante o ano? Eu teria, na realidade, 1 mais 1 sobre N elevado a N. Certo? Ora, e que número é esse? Que é esse número? 1 mais 1 sobre N elevado a N. Se eu for atribuindo valores, certo? Eu vou colar aqui os valores que para facilitar a vida, certo? De N em relação a 1 sobre N elevado a N, eu vou ter N1 vai dar 2. N2 vai dar 2,25, foi o que a gente viu aqui, certo? Aqui. N3 vai dar 2,50 não vai dar 37, 2,37. Para N4 vai dar 2,44. Deixando mais adiante, se eu colocar N8, vai dar 2,565. E assim por diante. Quanto mais eu for
aumentando esse valor de n, aumentando indefinidamente, certo? Esse número vai se aproximando para um n qualquer aqui, bem grande, 2,718. E esses números que vão aparecendo aqui vão ficando repetidos. Eles vão sendo 2,718, e cada número que vai aparecendo aqui vai sendo mantido a proporção que o n vai ficando bem suficientemente grande. Esse número é o chamado número E, certo? Então, na realidade, quando a gente toma um empréstimo de R$1, após um ano a gente deveria receber o número E como volta, certo? Então, esse número E, exatamente, que a gente mostra, depois vocês vão estudar exatamente como encontrar esse número através de limite, certo? É um número que vai aparecer exatamente no crescimento populacional, no decaimento radiativo e de uma maneira geral em muitas aplicações da função exponencial. Ok? Vamos a seguir ver alguns exercícios. Bom, mais uma aplicação prática da função exponencial são as equações exponenciais. Então, o que é uma equação exponencial? É aquela que apresenta a incógnita no expoente de pelo menos uma potência. Então, por exemplo, aqui é uma incógnita como potência, aqui é uma incógnita. Como é que a gente resolve? A gente reduz ambos os membros da equação a potências de mesma base, certo? E depois usa a regra, ou a propriedade, de que se eu tiver elevado a x igual a elevado a x2, então x1 é igual a x2. Então, rapidinho, se 2x, 2 elevado a x igual a 32, olha, eu sei que 32 é 2 à quinta. Então, eu posso dizer que isso corresponde a 2x ser igual a 2 à quinta. Então, dessa propriedade aqui, eu tenho que x é igual a 5. Então, essa é a solução. Certo? No caso aqui, eu tenho 1/3 elevado a x igual a 27. Ora, eu sei que se eu tiver 1/3 elevado a x corresponde a eu ter o que aqui? 3 elevado a menos x igual a 27. Não é mesmo? Lembrando da propriedade que vocês viram? Né? Então, se eu inverto, a potência fica negativa. Então, daqui eu vou ter que 3 elevado a menos x igual a 3 à terceira. Logo, x igual a menos 3, que é a solução. De forma semelhante, a gente define inequação exponencial. Tá? Então, inequação exponencial, então uma inequação exponencial é aquela que apresenta a incógnita no expoente de pelo menos uma potência. Então, a diferença é que, ao invés de eu ter igualdade, eu vou ter desigualdade, certo? Então, por exemplo, eu vou ter 2x menor que 64, por exemplo. E, da mesma forma, eu vou reduzir ambos os membros à potência de mesma base e, em seguida, aplicar a propriedade a elevado a x1 menor que a elevado a x2 implica que x1 menor que x2, certo? E a elevado a x1 menor que a elevado a x2 implica que x1 maior que x2. Ora, isso daqui significa que a função é crescente. Quando é que a função é crescente? Quando a for maior que 1. Isso daqui significa que a função é decrescente. Quando é que a função é decrescente? Quando a for menor que 1 e maior que 0. Então,
Se a base for maior que 1, a gente usa essa equivalência. E se for entre 0 e 1, usa essa equivalência. Eu vou fazer só um exemplozinho para fechar essa parte, certo? Então, vamos fazer 2 elevado a x maior que 64. Tá? Da mesma forma, mesma solução, eu vou considerar 2 elevado a x maior que 2 elevado a 64, 2 a sexta, né? Então, daqui eu tenho que x é igual a 6. Ok? Então, foi um exemplo bastante simples, eu vou deixar um para vocês fazerem.